Continuando com a explanação do Rav Shneur Zalman a respeito da Tefilá, da essência da oração, o significado místico da oração. Ele volta aqui aquilo que iniciamos na exposição desse discurso racídico, que era a questão da alegria no serviço a Deus. Como nós perguntamos, que à primeira vista encontramos em versículos que nos dizem que essa alegria é algo exclusivo, reservado aos tzadikim, como se fala no Teilim, no Salmo Simchut Tzadikim B'Hashem, que os justos, apenas as pessoas muito elevadas, espiritualizadas, eles se alegram em Deus, por Deus, enfim. Por outro lado, nós vimos de versículos bíblicos, com a explicação do Arizal, a explicação do cabalista Rav Yitzhak Luria, que a falta de alegria no serviço a Deus pode desencadear, Deus nos livre, uma série de coisas extremamente negativas. Então isso parece ser algo imperativo, algo obrigatório. Isso é obrigatório porque é acessível a todo e cada um de nós. Então nós deixamos essa pergunta em aberto, e agora o Alter Rebbe começa a voltar a esse tema, mas seguindo o estilo racídico, que se lança uma pergunta, mas depois não é que a pergunta é respondida de imediato com uma resposta direta, mas esse é o estilo racídico mais ainda, do estudo da Hassidut, mais ainda do Chabad, que é chamado caminho longo e curto. É um caminho longo, mas na prática acaba sendo mais curto para se captar os assuntos que nós estamos procurando entender dentro do campo divino, do campo espiritual. Então aqui também o Alter Rebbe começa a voltar a esse assunto sem antes nos dar uma profunda explicação que vai servir de base e fundamentação para entendermos essa questão, para chegarmos na resposta dessas questões lançadas, não é? Como se chega à alegria no serviço a Deus, etc. Mas de qualquer forma, ele nos fala que depois que já nos foi explicado qual é a essência da oração, qual o objetivo nosso nas nossas orações no serviço espiritual de autoaprimoramento durante as preces, nós vimos que o nosso trabalho, o nosso serviço espiritual na reza consiste em despertar o nosso amor a Deus, um amor intrínseco, inato, que já existe na nossa alma, mas que está oculto, está dormente, está às vezes reprimido. Ele deve ser despertado, ele deve ser trazido à tona, esse amor. Isso é o objetivo nossa meta espiritual no nosso serviço durante a reza. Então, ele começa agora nesse capítulo a nos explicar que existem dois tipos, ele vai nos explicar que existem dois tipos, ou duas categorias, dois níveis de amor a Deus. O primeiro que ele vai nos descrever é um tipo de amor presente apenas de fato nos tzadikim, nas pessoas mais elevadas e espiritualizadas, justos, elevados. Mas o segundo tipo de amor, a segunda categoria, é uma categoria acessível que efetivamente pode ser alcançada por cada um de nós. Todos nós podemos chegar a esse tipo de amor. Então ele vai nos explicar a diferença dessas duas formas de amor, e baseado nisso, mais adiante, ele vai nos concluir também que existem dois níveis de alegria, alegria espiritual, alegria relacionada com os assuntos divinos. Existe um nível mais elevado de alegria que de fato é exclusivo apenas dos tzadikim, apenas as pessoas mais elaboradas espiritualmente, mais elevadas, são capazes de vivenciar essa alegria. Então, sobre esse nível, de fato, se refere o rei David no Teilim, nos Salmos, quando ele diz Simchut Tzadikim B'Hashem, que os justos se alegram em Deus. Isso é apenas os justos que conseguem, mas existe, como nós vamos ver a seguir também, mais tarde, existe um nível adicional de alegria no serviço a Deus, que é acessível, está ao alcance de cada um de nós. E sobre esse nível se refere a Torá, de acordo com a explicação do Arizal, do cabalista Rav Yitzhak Luria, que a falta, a ausência desse amor
ele é tão essencial, já que ele é acessível a todos, é básico, essencial, fundamental. Por isso, a sua ausência, a falta desse amor pode desencadear aquelas coisas que são descritas na Torá no trecho da admoestação. Vamos ao texto do Alter Rebbe. Hine yesh shnei minei ahavot. Existem dois tipos de amor a Deus, duas categorias. Duas categorias, dois níveis de sentimento em relação a Deus. Seja na forma de despertar o coração da pessoa, e nós já vimos o que desperta o coração da pessoa, o que faz aflorar o amor. Outros sentimentos é a reflexão, a meditação, quando a pessoa fixa o seu pensamento, quando a pessoa concentra o seu pensamento numa ideia, então isso acaba gerando sentimentos correspondentes, isso desperta as emoções que correspondem àquela meditação. Então sempre o despertar do sentimento passa pelo conhecimento, pela meditação, pelo aprofundamento na ideia. Ele começa a nos explicar o primeiro nível, que é o nível dos tzadikim. E aqui é importante esclarecer, por mais que o nível dos tzadikim é um nível muito elevado, e muitas vezes inalcançável para pessoas simples como nós, mas isso é descrito nos livros de Hassidut. Em primeiro lugar, isso nos ajuda a ter um referencial. Por mais que a gente não consiga, talvez, alcançar esse nível espiritual, mas pelo menos que a gente saiba qual é o objetivo, qual o ideal, ou onde se encontram os tzadikim, por mais que isso está distante de nós, ou talvez até para a gente não se auto-enganar, para a gente não se equivocar. Se a pessoa já despertar algum tipo de amor a Deus dentro de si, mas talvez que ela, comparando-se com o nível descrito dos tzadikim, que ela ainda não pense que já chegou lá em cima, não. Que saiba que o seu nível ainda está distante daquele dos tzadikim. Então, na Hassidut se explica e se descreve, ou talvez até para que a gente saiba também apreciar e valorizar o nível espiritual que os nossos tzadikim, que os nossos mestres, os nossos mentores e guias espirituais conseguem atingir. Então, ele começa aqui nos descrevendo o amor a Deus presente nos tzadikim, que é o amor mais elevado, e aqui ele chama de Ahavá Shenaset Me'elea, um amor espontâneo, um amor natural, um amor que surge por si só. O que significa isso? O que está querendo nos dizer o Alter Rebbe com isso? O Perush, Mahutah Shel Ahavá Yakiruv Ve'adveikut Ba'ahuv. Se fala que a essência do amor se reflete no quê? Na aproximação, na proximidade com o ser amado, na ligação e vínculo com o ser amado. Isso é amor, querer estar próximo, se aproximar e querer estar ligado e efetivamente se aproximar e conectar-se ao ser amado. O mesmo se aplica também no amor a Deus. Portanto, no que consiste o amor a Deus? Inyanau adveikut belokim bemet. O amor a Deus consiste em estar efetivamente ligado e conectado a Deus, estar conectado a Deus de forma verdadeira e genuína. O que acontece na prática quando a luz divina brilha e ilumina a alma da pessoa, ou seja, alguém que está no estado espiritual iluminado, e para estar nesse estado a pessoa tem que estar apta para isso, alguém que trabalhou sobre si, se refinou, se aprimorou, se elevou, e por isso se tornou adequado, apto para captar essa revelação divina, e por isso a sua alma brilha, sua alma ilumina. Então, quando está presente e revelada essa luz divina na alma da pessoa, o que acontece? Naturalmente, espontaneamente, há aqui uma atração, há aqui um vínculo, uma ligação, ou seja, no momento que sua alma está acesa, a pessoa sente esse magnetismo, essa atração para a divindade. Naturalmente e automaticamente a pessoa se vincula, se liga, se conecta na prática com a divindade. Uma vez que ela capta essa revelação
divina, essa revelação superior, então isso a atrai naturalmente e ela acaba se vinculando de forma espontânea, natural, como uma consequência natural, ela acaba se vinculando à divindade. Isso significa Ahavá Shenaset Melea, que no caso dos tzadikim, que eles têm a sua alma iluminada, que eles trabalharam sobre si e, portanto, fizeram a sua alma brilhar, a sua espiritualidade iluminar. Então, com a alma iluminada, eles sentem naturalmente a luz divina, eles sentem essa atração e naturalmente eles se veem impelidos e acabam se conectando à divindade. Como isso se realiza? Como nós falamos, tudo parte, tudo começa pelo intelecto, pela meditação, pela concentração. Por isso também a vertente hassídica fundada pelo Rav Shneur Zalman, autor do Tânia, se chama Chabad, que é um acróstico dos 3 poderes intelectuais da alma: Chokhmah, Binah, Dat, sabedoria, compreensão e conhecimento, enfim, traduzindo literalmente. Então, como se desperta aqui o sentimento, ou como se estimula a sua revelação, como se faz o sentimento aflorar, para que essa luz divina se manifeste na alma da pessoa. Essa luz divina que vai gerar o amor a Deus, ou vai revelar o amor a Deus, que vai levar ao vínculo, à conexão com o divino. Isso é derivado de uma meditação profunda, de uma concentração intensa no conceito que nós já falamos da unicidade de Deus. Quando a pessoa se concentra nessa ideia, e os tzadikim, eles não só pensam, refletem, não só que eles se concentram nisso, mas eles absorvem, eles interiorizam essa ideia e eles de fato sentem como Deus é a única coisa, a única existência real. E para eles de fato todo o mundo é insignificante, todas as coisas físicas, as coisas materiais, tudo no mundo, para os tzadikim sentem de fato como tudo é anulado diante de Deus. Portanto, a sede de espiritualidade, a ânsia por conexão com a divindade nos tzadikim que tem esse tipo de percepção é muito forte, muito intensa e acaba conduzindo a essa ligação com o divino. Ele nos descreve, nos fala que esse é o nível, a categoria de amor a Deus sentido, vivenciado pelos grandes tzadikim, pelas pessoas elevadas. Através da meditação deles, quando eles dizem na reza o Shema Israel, quando eles proclamam a unicidade de Deus, não só que isso não é da boca para fora, mas não só que isso tem intenções muito mais profundas e elevadas do que as nossas, mas eles de fato estão percebendo e vivenciando esse conceito da unicidade divina. העניין דהשם אחד מתגלה בפועל בנפשם, e por isso eles sentem no fundo da sua alma essa unicidade de Deus, o conceito da unicidade, da existência absoluta e única de Deus se revela e se manifesta na alma dos tzadikim na prática de forma efetiva. Ou seja, היינו שאחדותו יתברך נרגשת אצלם ועל ידי זה הם מתבטלים בדרך ממילא בביטול מוחלט לאלוקות, ou seja, que eles sentem e percebem, eles vivenciam a unicidade de Deus de forma efetiva dentro de si, a tal ponto que eles próprios se anulam por completo diante da divindade. Esse é o grau dos tzadikim, que eles não têm, não só que eles não têm ego inflado, o ego deles é anulado por completo, a individualidade, a possessividade, o eu, etc. Eles se anulam por completo, em função disso que eles captam a divindade, que eles despertam tamanho amor a Deus, que eles contemplam a divindade captando o conceito da unicidade de Deus. Então isso os torna completamente anulados diante de Deus. Portanto, ele nos fala que isso gera, esse é o nível, a categoria de amor que os tzadikim possuem nesse nível tão elevado. Eles têm a mente iluminada e isso os faz sentir um amor intenso a Deus, e isso os leva a uma anulação completa. E quanto mais a criatura está anulada,
deixando de perceber a si próprio, mais ela pode perceber o Criador, mais ela pode captar o Criador. Quanto mais a pessoa esquece de si, anula a si própria, mais ela vai captar e absorver a grandiosidade de Deus dentro de si.